Vai ser analisada pela Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição que pode transformar a carreira de oficial de justiça em função essencial do sistema judiciário brasileiro. Quem conversa comigo agora para explicar como isso pode afetar esses profissionais e também a prestação desse serviço à população é o autor dessa proposta, o deputado Ademir Camilo, do PROS de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputado, pela presença do senhor aqui no estúdio. E eu gostaria de agradecer também a presença dos senhores Argentino Dias, coordenador nacional da FOGEBRA, Federação Sindical dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil e presidente do Sindoficiais do Espírito Santo, e também do senhor Vander da Costa Ribeiro, presidente do Sindojus de Minas Gerais e coordenador nacional da FOGEBRA, da Federação Sindical dos Oficiais de Justiça do Brasil. Deputado, explica, por favor, qual a principal mudança, né, com essa proposta de emenda à Constituição? Ela sendo aprovada, o que vai mudar para os oficiais de justiça como carreira de Estado? Primeiro, a autonomia. Eu acho que a carreira dos oficiais, eles demonstram ao longo do tempo a necessidade desse reconhecimento, já que tem duas palavras que são básicas, a certificação e a fé pública. Ao dar a fé pública, ele é um órgão essencial à justiça e, desta forma, precisamos reconhecer na Constituição que todos os oficiais do Brasil tenham essa carreira de Estado e, por fim, ter autonomia para exercer os seus deveres, os seus direitos, assegurar os seus direitos e fazer justiça e trazer justiça social. Agora, hoje não há essa autonomia? Hoje temos problemas. Que tipo de problemas? Nós temos problemas na certificação, no momento adequado para fazer as citações, todo o ofício de um oficial, para que a justiça possa andar da forma mais célere possível e efetivamente trazer a nós todos a segurança que o país precisa nesse momento. Então, essa carreira, essa nossa proposta é que as pessoas que exerçam a fé pública, que de fato estejam na carreira de Estado, sejam reconhecidas. E não havia essa proposta, e quero aqui agradecer à Federação, à FOGEBRA, que nos trouxe, que iniciou esse processo de discussão no país inteiro e fez com que o Parlamento, na nossa autoria, tenha a possibilidade de discutir com os pares e, enfim, aprovar e ser reconhecido pelo nosso governo federal. Quando a federação trouxe o assunto ao senhor, qual foi o relato que trouxeram? Assim, quais foram as situações levantadas para justificar? Existem muitas dificuldades nos estados. Existe dificuldade de acesso. Nós temos muito problema de acesso num país continental. Imagine você aí nesse interior, você fazer uma citação. Nós temos municípios com distritos a 150 quilômetros, 160 quilômetros, e as dificuldades que tem um oficial. E ao ter na carreira de Estado, ser essencial ao Estado, obviamente nós vamos, ao longo do tempo, começar a discutir as facilidades que poderiam ter para que todos os oficiais exercessem com maior rapidez. A autonomia nos dá a liberdade de fazer diversas discussões e proposições para que, efetivamente, uma carreira que é importante para todos nós, que todos nós reconhecemos, o papel que um oficial faz, muitas vezes um papel até de carteiro, descobrindo efetivamente aonde é uma rua ou outra para fazer uma citação, mas também... Algumas vezes até de detetive, né? Algumas vezes é isso, de elucidar, ajudar a elucidar crimes por conta daquela convivência, da busca, do encontro das pessoas e desta forma fazendo esse papel que você está falando de detetive. Como você falou, para descobrir aonde está a pessoa procurada para que possa ser citada, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer ser citada. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum. A pessoa não quer ser citada. Os senhores me corrijam se eu estiver errada, né? Assim. As pessoas dão endereço diferente e esse trabalho é um trabalho efetivamente de suma importância. Eu dizia, e eles também, outro aspecto é a responsabilização civil e criminal do oficial que ou não oficia ou não quer encontrar e dessa forma não é da mesma característica quando um promotor não faz ou não tem um convencimento de fazer aquela denúncia ao mesmo tempo. A gente já aconteceu isso, não materializou
as provas ali nos autos, mas efetivamente aconteceu. E essa responsabilidade faz com que a gente faça essa proposição importante para a carreira, para a estrutura dos oficiais de todo o Brasil. O senhor citou o caso de um promotor, por exemplo. Hoje há um controle externo, há o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, no caso de um promotor que arquive uma denúncia havendo indícios, elementos que justificassem a abertura de um inquérito, o oferecimento de uma denúncia, há como se recorrer a esse controle externo. No caso dos oficiais de justiça, sendo criada uma carreira de Estado, né, sendo reconhecidos como carreira de Estado, haveria um controle externo também? Isso eu acho que vai ser uma evolução do processo. Mas hoje o controle é em tempo quase que real dos oficiais de justiça. Não é a mesma forma quando você fala dos conselhos nacionais de justiça, de procuradores, de juízes, enfim. Isso há um tempo. Nem todas as denúncias hoje que são arquivadas, elas têm outra motivação para que se chegue a outra conclusão. No caso da fé pública, não. Dos oficiais, isso é quase que instantâneo. Por que hoje você foi e não certificou? Não certifiquei porque não achou, o endereço foi incerto e não sabido, procuramos e não fizemos o diagnóstico. E se houvesse, outra parte é quase que imediata. Isso mudaria, por exemplo, essa rotina diária? Não, essa rotina não mudaria inicialmente. Inicialmente porque, toda carreira de Estado, ela é mais palatável, mais fácil de se discutir todos os elementos que uma carreira de Estado deve ter. Da mesma forma que foram aí os fiscais, as conquistas que tiveram ao longo do tempo. Pode-se discutir, por exemplo, o porte de arma para os oficiais. Pode-se discutir para as outras carreiras de Estado. Pode-se discutir como é que vai ser a hierarquia dentro da própria... Mas isso é um tempo para maturar, não é a proposta inicial. A proposta é reconhecer como carreira essencial de Estado e, enfim, fazer justiça a todos os oficiais do Brasil. Agora, eles continuariam, assim, os que são oficiais de justiça estaduais vinculados aos tribunais estaduais e os federais da mesma maneira. Isso não mudaria, a estrutura administrativa não seria alterada. É por isso que a gente considera que essa é uma proposição, primeiro que as pessoas entendam que é necessário. É necessário uma carreira de Estado pelo tipo de função que exercem na área judicional. E segundo, que não tem nenhuma outra implicação. Tanto é que os parágrafos seguintes, nós vamos ter os mesmos 3 anos para que eles sejam avaliados no concurso público. O estágio probatório, e só pode entrar também para o concurso público. Então não mudaria nada a estrutura, mas um reconhecimento a todos para aquilo que exercem. Deputado Ademir Camilo, muito obrigado pela sua entrevista, pela presença aqui no estúdio. Eu agradeço também a presença do senhor Argentino Dias e do senhor Wander da Costa. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembre-se que você pode conferir novamente esta entrevista ou as outras do Palavra Aberta na internet. O endereço, noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma outra oportunidade. Tchau. Um prazer. Eu acho que esse tema é um prazer.